professora servidor público da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, ADAB. Seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou comentar tudo sobre a redação para que você consiga aprovação. E eu tô muito feliz de falar desse concurso porque recentemente teve concurso da Polícia Penal do Espírito Santo, a banca foi IDECAP, que é a banca de vocês, e eu tive resultados incríveis. Tive um aluno que gabaritou a redação da IDECAP, ele tirou 40 pontos, e outro aluno que tirou 39,65 pontos, e ele ficou em quinto lugar no concurso, para vocês verem como a redação ela é decisiva em um concurso público. Então, a IDECAP é uma banca que eu domino bastante, inclusive tem temas anteriores na minha plataforma de correção para os meus alunos da IDECAP, e você pode treinar, inclusive, temas anteriores para você chegar com bastante segurança no momento da prova, tá? Então, eu vou falar sobre o edital, vou falar de características dessa banca, falar de temas anteriores, de possibilidades, de uma estratégia potente para que você consiga aprovação nesse concurso público e se torne servidor público. Eu sou servidora pública, o concurso mudou a minha vida e vai mudar a sua vida também. A gente tem estabilidade, prestígio, não tem aquele medo de chefe, então realmente o concurso público muda a nossa vida. Então vamos lá, conforme edital, a gente vai ter algumas etapas do concurso. Como vocês podem ver, a etapa da discursiva, ela é eliminatória e classificatória. O que isso significa, professora? Significa que, se você não tirar uma boa nota na redação, você estará eliminado do concurso, mesmo que você tenha gabaritado ali a prova objetiva. Professora, eu gabaritei tudo na objetiva, minha nota foi incrível, eu fiquei em primeiro lugar. Se você não tirar uma boa nota na redação, adiós, você está eliminado do concurso público, porque quando a banca define que a discursiva é classificatória e eliminatória, significa que tem que tirar uma boa nota para você conseguir para as próximas etapas do concurso. Então, é importante que você estude para a redação. Gente, não negligencie a redação. Tem candidato que, por medo, sabe, por achar que é ruim de redação, deixa para depois, não estuda. Quando chega no concurso, se arrepende porque pensa, meu Deus, por que eu não estudei isso antes? Por que eu não me preparei? Por que eu não tô seguro? Sendo que, gente, redação para concurso é uma estratégia, um passo a passo, não tem nada a ver com a sua opinião, não tem nada a ver com você trazer as suas próprias ideias. Você vai entregar o discurso que a banca quer ver, independente do tema que caia lá. Então não é sobre o que você individualmente pensa, embora a gente veja na internet, né, as pessoas falam, defenda a sua opinião. Não é a sua opinião, é a opinião que a banca quer ver. Então, um discurso crítico, racional e científico. Uma coisa importante também é que ela coloca ali, será considerado habilitado nas provas objetivas os candidatos que obtiverem no mínimo 60% da pontuação total das provas. Então, tem que tirar no mínimo 60% ali da prova objetiva. E a questão é, muita gente, por exemplo, estuda para objetiva, não estuda para redação, ou se prepara para redação e aí tá com tudo na ponta da língua, fica afiado ali, citações, leis, conectivos, mas não vai bem na objetiva. Então, gente, concurso público é um estudo em conjunto. Não é o caso de vocês, mas, por exemplo, concursos da segurança pública, em que tem o teste de aptidão física, que a gente chama de TAF, a pessoa tem que se preparar fisicamente, preparar para objetiva e para discursiva. O concurso público, ele é um conjunto de coisas. Eu, por exemplo, sou servidora pública da educação. Eu tive que fazer uma prova didática, então eu tive que preparar uma aula. Isso tudo engloba esse processo. As pessoas querem estudar apenas uma parte, não tem como, gente. Para se tornar servidor público, tem que ter empenho ali tanto na objetiva quanto na discursiva. Em relação ao edital, a IDECAP estabelece que a prova discursiva consistirá na elaboração de uma redação em formato dissertativo e argumentativo. E a redação deverá conter no mínimo 20, máximo 30 linhas. Então, vocês já sabem que esse é o tipo de texto cobrado, ele é feito em parágrafos, e eu sempre recomendo, como eu vou falar ao final, 4 parágrafos quando a banca estabelece 30 linhas. Ela fala também que tem que ter no mínimo 20 linhas. Só que, gente, uma boa redação, inclusive lá no meu curso tem as 2 redações dos meus alunos que tiraram notas incríveis na IDECAP. Tem um e-book lá de melhores redações de alunos que foram aprovados em concursos públicos, tiveram notas incríveis. CNU, Polícia Militar do Rio de Janeiro, várias bancas também, como por exemplo a FGV, Consulplan. A gente observa que uma boa redação tem no mínimo 27 linhas. Então tem citação, tem lei, tem conectivo, tem solução, tem uma boa estrutura. Mesmo que a banca determine aqui mínimo 20 linhas, no fundo, uma redação com 20 linhas não vai ter uma nota boa. Se vocês forem ver o edital, eu não trouxe aqui, mas quando você vê lá a descrição de como a banca vai corrigir a redação, gente, são muitos critérios. São muitos critérios, além da língua portuguesa, a parte de estrutura também, de conteúdo, argumentação. Então, uma redação com 20 linhas é uma redação pobre, é uma redação escassa. Então, o ideal é produzir 27 linhas, que é justamente o que eu ensino no método.
Além disso, a prova discursiva terá pontuação máxima de 100 pontos. Gente, 100 pontos é muita coisa. Você não pode desperdiçar a sua oportunidade, porque muito candidato depois fica chorando porque não aprendeu redação, acreditando que é chegar lá, expressar a opinião e pronto. A gente tem que chegar seguro na prova, sabendo o que fazer em cada linha da redação. Vocês têm que entender que a redação, ela é estratégia, ela é método, ela é passo a passo. Não tem a ver com ser inovador, com ser criativo, mas aprender a estruturar parágrafos. O título é um elemento opcional na produção da prova discursiva, portanto não será considerado como linha escrita, sendo assim não será avaliado em nenhum aspecto. Gente, a gente faz redação por causa da nota, então a gente só entrega o que vale nota. Se a banca tá dizendo que título é opcional, ou seja, você não é obrigado a colocar, e ela nem vai dar ponto, não coloque título. Comece sua redação, linha 1, parágrafo 1, tá? Então esquece título porque isso não vai atribuir nota pra você. A gente faz redação pra dar nota. Então, gente, não tem nada a ver com o que eu acho que é melhor colocar numa redação, não. Tem a ver com o que objetivamente o edital exige e o que ele vai me atribuir nota. Então, ele vai avaliar, por exemplo, a norma padrão, que são as regras do português. Vai avaliar parágrafo, vai avaliar citação e lei. É isso que a banca vai avaliar. Então, é muito importante que você siga ali as regras do jogo. Se título não dá ponto, gente, esqueça título. Vamos então falar de características da IDCAP. A IDCAP, ela costuma apresentar vários textos motivadores. Gente, eu tenho vários temas disponíveis na minha plataforma e a IDCAP, ela costuma ser generosa nos textos motivadores. Professor, o que é texto motivador? São aqueles textos que vão dar início, vão contextualizar aquela discussão. Esses textos, gente, não podem ser copiados, tá? Então, ela vai trazer lá, por exemplo, uma notícia, uma reportagem, um infográfico, uma foto. Você não pode copiar a informação desses textos, tá? A sua produção tem que ser de acordo com o que você estudou, com os repertórios que você tem. Então, não copie trechos, porque isso é caracterizado como plágio, tá? Então, aqueles textos, eles são só o farol. Eles são só a luz para aquela discussão. Eles iluminam a discussão. Não copie aqueles textos. Mas, nesse sentido, pensa no texto motivador, a IDCAP é muito generosa, porque tem banca, gente, que coloca lá 3 linhas de texto motivador. É o caso da FGV em alguns temas ali. A Fundação Carlos Chagas também, eles colocam 5 linhas de texto motivador. A IDCAP costuma ser bem generosa, tá? Então vai trazer tanto gráficos, infográficos, imagens que vão ajudar ali a iluminar a discussão. E a IDCAP, ela avalia a capacidade do candidato de articular ideias com clareza e desenvolver argumentos consistentes, sempre respeitando a norma padrão da língua portuguesa. Então, como eu falei, a banca, a gente não avalia só a língua portuguesa. Então, tem candidato que pensa assim, mas eu escrevo bem, eu não cometo erros gramaticais, a minha concordância é adequada. Só que a banca não vai avaliar só isso. A língua portuguesa é um dos pilares do processo de correção. Eu fui corretora do Enem, a gente não avalia só se o candidato sabe ou não a língua portuguesa, mas se ele domina a citação, se ele domina a lei, se a argumentação dele é racional, crítica, científica e não é emocional, subjetiva, em que ele traz muito sentimento pro texto. Se é um discurso que ele traz, que ele analisa aquele problema de forma crítica, de forma racional. Então, a banca vai avaliar a sua capacidade de estruturar esses parágrafos, de ter ali um início, meio e fim, ou seja, tem que ter uma organização textual que tenha ritmo, que tenha sentido. Cada parágrafo do texto tem sentido. Então, a introdução não é o momento de apresentar soluções. É o momento de contextualizar. Então, eu tenho que trazer uma contextualização. A argumentação é o momento de analisar a problemática e não sugerir ações. Então, é muito importante que você aprenda a construir esses parágrafos, porque é isso que ela vai avaliar. Ela não avalia apenas língua portuguesa, ela avalia também estrutura, coerência, argumentação e toda a substância de teoria que você vai entregar dentro desse texto. Eu trouxe aqui um tema anterior da IDCAP, que está, inclusive, disponível na minha plataforma de correção para os meus alunos, tá? Quer ser meu aluno, gostou da minha metodologia, clica aqui abaixo, tá? Eu ensino redação do zero. Não tem essa de, tem que já ter uma bagagem. Não, eu ensino do zero o que fazer em cada linha, tá? São mais de 40 aulas, tem e-book de modelo de redação, e-book de estações, plataforma de correção com 10 correções disponíveis, clica aqui abaixo. Gente, esse tema tá disponível lá. Eu não trouxe o tema completo, porque como eu falei, a IDCAP tem essa característica de trazer vários textos motivadores. Então, nessa prova tem duas páginas de texto motivador, tá? Então eu trouxe somente o comando ali da proposta de redação. Esse tema caiu do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, então tem relação aí com a DAB, inclusive. Então, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema sustentabilidade, o desafio das próximas décadas e seus impactos, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos.
Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Gente, mesmo que a banca coloque, defenda seu ponto de vista, no fundo ela quer que você defenda a opinião que ela acredita que é adequada. As bancas sempre vão defender inclusão de minoria, vão defender meio ambiente, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o que você poderia colocar numa redação como essa? Você poderia colocar a Constituição Federal e o direito ao meio ambiente. Você poderia, por exemplo, utilizar uma frase que eu sempre trago aqui no canal, né, do Betinho, que ele vai dizer que o Brasil tem fome de ética. E você pode discutir a importância de políticas ambientais, por exemplo, para a sustentabilidade, a importância da educação ambiental, de como é necessário utilizar os recursos naturais de forma ética. Então, uma citação incrível. Você poderia usar a Declaração Universal de Direitos Humanos, que vai falar do bem-estar. Todo cidadão tem direito ao bem-estar, ou seja, para garantir que os seres humanos tenham bem-estar no futuro, nas próximas gerações, é essencial o desenvolvimento da sustentabilidade. Meu Deus, eu arraso, gente. Eu olho para um tema assim, isso não estava nem previsto aqui nessa aula, tá? Eu olho para um tema, os repertórios eles vão surgindo, porque quando a gente incorpora o repertório, gente, ele não some de você. Não existe essa coisa de, eu olhei pro tema lá, me deu branco. Não. O que você não tem é repertório consolidado. Isso eu entrego lá no meu material, com as citações todas prontinhas lá pra você encaixar nos temas. Vamos falar então de possibilidade. Gente, a banca não definiu, tá, que o tema tem relação com o cargo, com a instituição, com o órgão, então pode cair qualquer coisa, tá? Tecnologia, educação, saúde, tudo. Porém, como a gente tá falando de um órgão que tem relação com o meio ambiente, eu trouxe algumas possibilidades se a banca cobrar algo relacionado ao cargo. Porém, é o que eu falo, aprenda a redação para qualquer tema, para não ficar no sufoco aí, pensando, meu Deus do céu, deveria ter estudado educação, deveria ter estudado cidadania, deveria ter estudado cultura, por exemplo, tá? É muito importante aprender redação para qualquer tema. Inclusive, recentemente em um concurso da FGV, que foi, se eu não me engano, no órgão de Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, que também tem o eixo temático meio ambiente, a FGV cobrou sustentabilidade e desafios econômicos, ou seja, como aliar sustentabilidade e economia. Também é uma grande possibilidade, considerando o eixo temático meio ambiente. Porém, como eu falei, como a EDCAP ela não determina que terá relação direta com o cargo, pode cair qualquer tema, então você vai se preparar para todos os temas, tá? Algumas possibilidades se a EDCAP cobrar algo relacionado ao cargo. Porém, gente, eu sempre falo aqui, eu não faço aposta, eu não trabalho com aposta, eu não sou paga pelo tigrinho. Vai ficar apostando tema. Sempre tem alguém que fala, faz apostas de tema. Por que eu não gosto de aposta? Porque se eu coloco aqui, vai cair esse tema, você vai ficar preso nesse tema, achando que vai cair, pode não cair. Porque o nosso controle não é o que a banca vai cobrar, mas principalmente o que a gente vai estudar. Então, o nosso controle é aprender a estrutura, aprender os parágrafos e não ficar apostando. Então, eu nunca gosto de falar de apostas de tema. Então, vamos falar de possibilidades. Isso significa que pode cair ou não. Mas a sua missão, a sua tarefa não é ficar apostando, mas sim aprender redação. Então pode cair, por exemplo, desafios do combate às pragas e doenças agropecuárias sem comprometer o equilíbrio ambiental, né? Que tem até inclusive relação aí com a FGV nesse concurso que eu falei, porque a gente tem aqui tanta questão do avanço econômico e também desse equilíbrio ambiental. Sustentabilidade na produção agropecuária, uso responsável de agrotóxicos e seus impactos ambientais, enfim, são algumas possibilidades. Mas como eu falei, não fique preso a isso, tá? Porque concurso pode cobrar qualquer coisa. Claro que você vai estudar sim o meio ambiente, inclusive tem uma aula no meu curso, a gente tem vários eixos temáticos lá, e um deles é meio ambiente. Você vai assistir aquela aula e vai preparar e produzir redação para meio ambiente, mas pensar também tecnologia, pensar educação, saúde pública, considerando que a EDCAP já cobrou diferentes temas, tá? Teve um concurso, por exemplo, que ela cobrou, se eu não me engano, tá na plataforma lá, vocês podem pesquisar. Foi sobre a participação feminina nos Jogos Olímpicos. É um tema muito específico, tá? Então não fique preso somente ao eixo temático meio ambiente. Então bora lá. O que você vai fazer nessa redação para tirar uma nota incrível? Você vai estudar por eixos temáticos. Como eu falei, é a forma mais estratégica para você conseguir resultado e confiança em concurso. Por quê? Se você ficar focado somente no meio ambiente e não cair, você vai chegar lá extremamente e ficar inseguro. Na hora que você vê o tema, vai ficar inseguro. Então, estude por eixos temáticos para você chegar com confiança e segurança no dia da prova. Segunda coisa, construa 4 parágrafos. Por que 4? Porque se você construir 3, vão ficar longos demais. Se forem 5 parágrafos, curtos demais. Então, 4 parágrafos é o ideal quando a gente fala de um texto dissertativo argumentativo 30 linhas. Use citações, use leis, como eu falei, isso é fundamental num concurso público. Gente, eu tenho muitos resultados de alunos que gabaritam concursos públicos e todos eles
colocam citações e leis. Eu tive um aluno da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que ele tirou nota máxima no concurso público e ele subiu 2.000 posições. E quando a gente olha para a redação dele lá, tem Steve Jobs, que envolveu tecnologia e segurança pública. Tinha Steve Jobs, Constituição Federal, então tem que ter. Inclusive, esses meus alunos da Polícia Penal do Espírito Santo, que a banca foi IDECAP, vocês vão olhar a redação deles lá no curso. Tem também citações e leis. Use conectivos vai aumentar a nota na coesão, então palavras como além disso, portanto, logo, diante do exposto, nesse sentido, nesse contexto, porque, pois, vão aumentar a sua nota na parte de coesão. A argumentação crítica, racional e científica, como eu falei, nunca é sobre a sua opinião, nunca é sobre o que você pensa, mas o que a banca quer ler, o que o corretor quer ler, o que está naquela grade de correção. E por último, na minha estratégia, vocês apresentam solução. Vocês viram no comando anterior de redação aí, que a banca exigiu ali a solução. Nem sempre ela exige, tá? Às vezes ela exige, às vezes não. Eu recomendo que você coloque solução sempre no parágrafo final, porque isso mostra criticidade para a banca, mostra que você tem domínio daquela estrutura, que você domina, além da argumentação, a capacidade de produzir soluções, tá? Então, colocar solução, assim, é a cereja do bolo em redação para concurso público. Quer aprender redação para esse concurso público, para a IDECAP? Clica nesse link aqui abaixo, que é o meu curso de redação, e ele serve para qualquer tema e qualquer banca. Eu tenho centenas de resultados, muitas aprovações, servidores que já estão empossados, tomaram posse, já estão lá com o nome de área oficial, já estão atuando, exercendo ali como funcionários públicos, e chegou a sua vez, tá? Mas tem que pagar o preço por isso, tem que se dedicar, porque você sabe que a discursiva, ela é eliminatória e classificatória, então não brinque com o seu destino, pague o preço. Clica aqui abaixo, que eu tô te esperando lá dentro.